Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Estamos hoje aqui no terceiro seminário de comunicação e o grande destaque desse início aqui na abertura aqui é o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. Prefeito, hoje nós estamos num seminário e também no ano eleitoral. A importância desse seminário de comunicação, porque a comunicação deixou de ser um detalhe para ser estratégica, principalmente num ano de eleições, não é isso? Olá Sérgio, olá a todos os espectadores. Realmente um evento que a FAMURS promove hoje aqui para valorizar uma das áreas mais importantes do município, que tem que ser valorizada realmente, é a comunicação. A gente sabe que os municípios vêm fazendo muito, trabalhando, se dedicando, mas se essa mensagem não chega ao nosso munícipe, à nossa população, ela não é bem vista. Então a gente precisa realmente estar capacitando, fortalecendo as equipes de comunicação para estar levando a notícia objetiva, levando o que os municípios estão fazendo e tendo todo o cuidado agora no ano eleitoral das vedações, que agora a FAMURS vai trabalhar. A nossa equipe de comunicação, na coordenação da Munic, a pedido do nosso presidente Luciano Orsi, vai estar nos 2 dias com grandes painelistas para trazer os temas importantes da comunicação e realmente reforçar a importância dessas equipes, que as 497 cidades aqui do Rio Grande do Sul cada vez mais tem que fortalecer e ter uma boa assessoria para estar divulgando tudo de bom que os nossos prefeitos, as administrações municipais estão fazendo e transformando o nosso Rio Grande do Sul. Sem dúvida serão 2 dias de muito trabalho e de muito engrandecimento das equipes de comunicação dos municípios do Rio Grande do Sul. Estamos hoje aqui no terceiro seminário de comunicação aqui com a Monique, que é da comunicação da FAMURS, e também o Voltaire Santos, que é diretor de difusão da SECOM, da Presidência da República. Voltaire, a emoção hoje de tu reencontrar o seminário é que surgiu a ideia contigo quando tu estava na FAMURS, não é isso? É verdade. Para nós é uma grande satisfação poder reunir mais de 200 prefeituras, 200 localidades. Imagina, a gente tem 497 municípios e ter 200 localidades profissionais que trabalham com a comunicação, trabalham com o prefeito, de a gente estar se atualizando, porque a comunicação, ela não é uma receita de bolo, tu vai fazer passo A, passo B, passo C. Ela é, na verdade, uma troca. Então, vou te dar um exemplo. A Monique, coordenadora de comunicação. Eu tô lá na Presidência da República, no Governo Federal. Muitas vezes a gente está se ligando, trocando, vendo o que está dando certo lá, o que está dando certo aqui, para poder, através desse intercâmbio de informações, poder achar boas práticas, boas ações e ajudar também os nossos prefeitos. Para nós é uma satisfação aqui estar representando. Se fosse uma Fórmula 1, a comunicação o tempo todo tem que estar ajustando. O tempo todo, né? Cada segundo muda, vem uma rede nova, ao mesmo tempo não se perde as redes tradicionais, né? Como rádio, televisão, jornal. E isso para nós é super importante. Acho que a FAMURS está de parabéns, a Monique, o presidente Orsi, o vice Arruda estão de parabéns pela realização de mais um seminário. A gente está vendo aqui a presença do Voltaire hoje, chancela esse evento diretamente de Brasília. Ele que durante a gestão dele aqui na comunicação trouxe essa ideia que hoje ela amadureceu e está sobre a tua gestão. Podemos dizer que um ano de eleições, a comunicação dos prefeitos, a comunicação da prefeitura tem que ser impecável, né? Com certeza, mas acho que antes é importante mencionar, Sérgio, que a FAMURS é essa entidade que atende aí os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Consequentemente, 497 assessorias, né, Voltaire, que estão aí com profissionais que precisam se qualificar, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral em que a comunicação institucional sofre, Sérgio, uma série de ajustes. A gente sabe, para respeitar as vigências da legislação eleitoral, então os comunicadores precisam estar qualificados e a importância do papel da comunicação é imensa. Porque pensa, eu, por exemplo, diretora de comunicação em Campo Bom, secretários, prefeito, olha quanta gente e o povo e a comunidade que gira em torno da comunicação. Então hoje, nessa terceira edição do seminário de comunicação, que todo ano, né, Voltaire, traz uma pauta que é latente, que é importante, não tinha como a gente fugir da pauta eleitoral, porque ela está impactando diretamente o cenário da comunicação, consequentemente,
impacta nos prefeitos, nos pré-candidatos, mesmo o prefeito que não vai ser reeleito tem daqui a pouco a sua indicação. Quem vai fazer esse papel? O assessor de comunicação. E as assessorias, a gente sabe que a realidade, muitas delas no interior do estado é pequenininha, é o equipe. Então eventos como esse, da promoção, de qualificação... Tá dizendo que às vezes tu tem que carnear um boi com um canivete. Exato, só que é triste isso, sabe, Sérgio? Eu falo que é triste, a gente faz comunicação com pouco recurso, que inclusive é uma das pautas do nosso painel, quando a gente fez lá no início o debate do que a gente ia trazer para os nossos profissionais, para qualificá-los com tanto carinho, já que foi uma pauta que tanto nos pediram. É triste a gente ter que fazer comunicação com pouco recurso, se virar nos 30, né, e fazer acontecer. Mas então esse é um dos motivos do nosso seminário, que justifica esse seminário, que é estar aí promovendo o debate, mas também está aproximando profissionais do todo o estado, fazendo network, eu acho que isso é fundamental. E mais uma vez, então a gente já agradece aqui o Voltaire por ter iniciado, até porque um dos papéis da FAMURS é a qualificação dos gestores municipais, com a nossa escola FAMURS, que esse ano completa 20 anos, então é importante destacar. Mas também qualificar a nossa comunicação no estado é fundamental, porque a gente precisa valorizar cada vez mais prefeitos, assessores, todo mundo. Eu puxo as orelhas, tem que valorizar o profissional da comunicação. E a comunicação deixou de ser um detalhe para ser estratégica, não é isso? Não, na verdade nunca foi um detalhe, desde os primórdios, né? A gente sabe a importância da comunicação. A comunicação está voltada à reputação, ela está voltada a informar a comunidade. Então o papel da comunicação é fundamental, não é um detalhe. Eu digo, até faço essa ressalva. Desde o início nunca foi. Ela chamada para apagar incêndio. Hoje ela. Mas ainda hoje, Sérgio, é muito triste. A gente faz graduação, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado e ainda tem alguém que diz: o carinha que faz o card, a moça que escreve o texto e manda para a imprensa. Então, essa mudança é fundamental debater em eventos como esse da comunicação da FAMURS. Voltaire, para finalizar aqui com esse bate-papo aqui com vocês aqui. Tu tá no epicentro da política, tu tá no centro dos grandes debates. Terminou o amador, né? Nós estamos agora, o profissional hoje deixou de ser um detalhe para ser estratégico e é que ele coloca ele na comunicação. Terminou. Hoje o profissional da comunicação tem que ser, deixou de ser um amador para ser um profissional. Hoje a comunicação profissionalizou, não é isso? É verdade, Sérgio. Por exemplo, no nosso caso, lá no governo federal, no governo Lula, a comunicação acabou sendo responsável por todas as missões num período dramático aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi justamente a questão das enchentes no Vale do Taquari. Então, quem organizou a vinda do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro Paulo Pimenta, a primeira-dama Janja, quando esteve aqui, e depois toda a parte de distribuição de recursos, da ajuda aqui com os municípios, foi também a comunicação, porque a comunicação que levanta esses dados de o que está precisando. A gente teve uma enchente em Mussum. Quantos milhões teve de prejuízos? E desses milhões, o que dá para comprovar na Defesa Civil Nacional? Esse é um trabalho que a comunicação faz. Uma Defesa Civil, quando vai alocar um recurso, por exemplo, o prefeito de Barra do Rio Azul, semana passada esteve em Brasília. Ele saiu de lá com mais de 4 milhões para recuperação de 5 pontes. Como é que a Defesa Civil sabe que foram 4 milhões? Porque a comunicação fez um trabalho com fotos, vídeos das pontes que foram danificadas, um levantamento técnico do tamanho do prejuízo, e aí a comunicação ofereceu para a Defesa Civil Nacional, o Ministério da Integração, uma solução para que o governo federal possa aportar o recurso necessário para a reconstrução daquela cidade. Está aí um exemplo de que a comunicação, ela não é mais simplesmente uma reprodução do que está acontecendo no governo, ela ajuda o governo a dar bons resultados. Estamos hoje aqui no terceiro seminário de comunicação promovido pela FAMURS e o grande destaque é Gabriela Valgoi, que é consultora da Pause e Perini Advogados, a DPM, que é conhecida. Gabriela, fazer um briefing sobre a tua palestra, porque hoje a comunicação ela deixou de ser um detalhe, deixou de ser mais por obrigação, mas as prefeituras, os prefeitos, os vereadores, no ano eleitoral estão, a comunicação deixou de ser um detalhe para ser estratégica, principalmente no ano eleitoral, não é isso? As redes sociais, principalmente, né? O foco do nosso painel hoje é tratar das redes sociais dentro dos municípios e como é que isso vai funcionar no ano das eleições. A gente tem uma série, né, de ponderações, os jornalistas, os RPs, né, os assessores de imprensa vão ter que estar devidamente... ávidos por essa informação. Deverão estar bem atentos. A gente tem prazos, inclusive, que proíbem, né, eventualmente, manutenção de publicidade. Então, o ano eleitoral, ele é um ano de atenção
e um ano de muita cautela. Qualquer coisa dá choque. Qualquer coisa dá choque. E é como tu mesmo dissesse, a estratégia, ela não pode parar. A administração não para no ano das eleições, né? E separar muito bem o que é a campanha eleitoral daquilo que é comunicação do órgão é essencial para a gente conseguir trabalhar, continuar exercendo a atividade dentro da administração pública sem ter nenhuma interferência propriamente dita, né, de uma base que é ao lado, que é uma campanha eleitoral, que é particular, que é de um partido político e que em tese não deveria contaminar a nossa atuação do dia a dia, né? Eu gostaria, para finalizar, e o protagonismo, a participação da inteligência artificial nessa eleição, porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela é uma indagação, é uma incógnita, ninguém tem ainda uma opinião formada a respeito sobre se ela vai ser decisiva ou não nas eleições, tanto para o candidato que está na frente como para o candidato que está atrás. O candidato que está na frente pode ser uma ferramenta de defesa e desmistificar e combater as fake news, e quem está atrás para poder alavancar a sua ida lá na frente, não é isso? A campanha, provável, quem hoje trabalha em campanha vai ter que ter a máxima visibilidade daquilo que está utilizando de ferramenta de inteligência artificial. Esse foi um dos grandes, né, blocos de inovação que o Tribunal Superior Eleitoral trouxe na regulação a respeito da propaganda eleitoral. Então, a transparência no uso de ferramentas é essencial até para se monitorar como aquilo foi feito, o que foi alterado, se foi alterado e de que forma que está impactando diretamente no pleito eleitoral. Se eu estou interferindo, se eu estou criando, como você disse, né, fake news, isso é de suma importância até para monitorar o que efetivamente é ilegal e o que é liberdade de expressão, o que é, né, campanha propriamente dita, o que é manifestação voluntária daquela pessoa. Para o joio do trigo. Exatamente. Obrigado, exatamente. Parabéns pela bela palestra aqui. Zeca, vamos ver se eu entendi bem a tua palestra. As pessoas querem resultados diferentes, fazendo mais do mesmo? Exatamente, querem fazer a mesma coisa e esperam que alcançar coisas diferentes. Na verdade, isso é uma insegurança e talvez uma incapacidade de criar narrativas originais, o que é uma pena, porque a gente, como a velocidade da rede social é tão grande, a atualização é tão grande, seja do feed, a vida ficou mais rápida, a gente acaba tendo menos tempo de imersão, de profundidade, de mergulhos, até para planejar e criar. Se acaba algo que já está pré-pronto ou já testado por outra pessoa, como se fosse um ato de segurança, quando na verdade é uma renúncia à criação original. Zeca, eu não sei se também eu entendi a segunda parte da tua entrevista. O candidato tem que ser verdadeiro e quem monta tem que ser mais verdadeiro ainda do que o candidato. Exatamente, até porque ninguém é perfeito. Então a nossa própria dificuldade, ou as nossas carências, ou as nossas deficiências podem ser até atributos para nos mostrar mais humanos, mais falíveis, porque isso é positivo. Na psicologia humana, aquele que não é o herói, o perfeitão, mas às vezes é até o anti-herói, aquele que também tem as suas dificuldades. Mais parecido com o povo, tem mais empatia. Eu ia dizer, acaba humanizando a comunicação e criando empatia nas pessoas. Vamos ver se eu entendi a terceira parte da tua entrevista. Temos que potencializar muitas vezes o que seria a deficiência por exemplo, assim, de um candidato. Ele fala errado ou de repente ele é engraçado. O que pode atrapalhar uma campanha pode ser talvez a solução e o potencial dele, potencializar as deficiências potencializadas. O melhor seria justificar, talvez, por que a gente não é daquele jeito esperado, ou aquele jeito mais clichê, mais acostumado, né? Pra gente provar que a gente tem uma diferença. Só que todo mundo tem uma característica, ou mais de uma característica, que são únicas, são especiais, que nos tornam diferentes. Essas devem ser potencializadas. Então, valorizar essas virtudes e para aquilo que a gente não for como as pessoas esperam, a gente justifica. Estamos hoje aqui na terceiro seminário de comunicação da FAMURS. O grande destaque aqui é o tema inteligência artificial, que tem sido o ápice dos debates em qualquer setor, varejo, indústria, comércio, conhecimento, na política. E o grande destaque aqui é o professor Moreno Osório, professor da PUC e palestrante aqui. Professor, parabenizar aí pela palestra, assim, palestra extremamente esclarecedora, e saímos todos aqui muito impactados, não é isso?
Eu acho que sim, né? Eu acho que o impacto, né, dá conta do tamanho do desafio que a gente tem, né, como campos profissionais, campos do conhecimento, dentro da comunicação, dentro do varejo, né, dentro do campo político também, que a IA está trazendo para todo mundo, né? E eu acho que isso acaba projetando o desafio que a gente tem como humanidade, né? Para conseguir colocar a IA, né, a nosso serviço, né? Colocar a IA a serviço do que nos faz humano, dos valores humanos, né? Do que é ético, né? Do que é interessante para as pessoas. E nós estamos aqui, a humanidade está, o planeta está muito perplexo com a possibilidade dessa ferramenta, né? De entender essa ferramenta, o potencial da onde partir e aonde chegar com essa ferramenta, porque é uma ferramenta nova aqui para o planeta, né? Eu acho que o ritmo de aceleração, né, da tecnologia, ele é tamanho que necessariamente, aí talvez a gente possa falar infelizmente, necessariamente sempre vai haver um tempo de ruído, né? Um tempo de desinformação, um tempo em que as pessoas elas vão se sentir perdidas, porque a nossa capacidade... Vamos traduzir aqui para o telespectador, abaixar a poeira. Exatamente, a gente tem que abaixar a poeira um pouquinho, né, para que a gente consiga enxergar, né, e ter novos horizontes. Então eu acho que a gente viu isso, está vendo isso em relação ao avanço da tecnologia dos computadores, de processamento, né, dos computadores. Depois a gente vê com a ascensão e a consolidação das redes sociais, né, e a maneira como a comunicação ela se dá, e a gente vai ver isso com a IA também. Professor, como jornalista e também aluno da PUC, eu não poderia apimentar um pouco essa nossa entrevista aqui. Em relação a... Nós temos as redes sociais, que vai ser estratégico, mas pode ser decisivo a inteligência artificial, tanto para quem está na frente como para quem está atrás, não é isso? Exatamente, né? Eu acho que a IA, ela vem como uma ferramenta que vai revolucionar e está revolucionando a vida de todo mundo, né? A gente tem que saber como usar agora. Especificamente em relação às eleições desse ano. Em relação às eleições desse ano, a gente tem, né, uma série de regras, né, que foram colocadas pelo TSE agora no começo do ano, né, e a gente tem que saber agora como que o campo político ele vai conseguir utilizar essas regras da melhor forma possível, né? Estamos hoje aqui no terceiro seminário de comunicação da FAMURS e o grande destaque é o tema inteligência artificial. E o grande destaque também é o Marco Sandro, palestrante aqui, que veio de São Paulo e nos dá aqui uma aula aqui de como utilizar melhor a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial hoje, ela tem um raio de ação horizontal, transversal, vertical e dimensional, não é isso? Isso, parece assustador, né? Mas no fundo, se ela é bem aplicada, faz com que você possa aumentar, né, sua produtividade, né, simplificar seus processos, ter uma comunicação muito mais próxima e eliminando várias etapas que às vezes uma pessoa que quer resolver o seu problema não consegue. Aí é pior, né? Ela começa a falar do problema dela e de aquilo que você não conseguiu resolver. Então você começa a ter dois problemas. Então o que a gente criou? A inteligência artificial, sendo bem utilizada, criamos um mecanismo que faz com que você conecte a tua empresa, a tua prefeitura, principalmente, em todas as suas secretarias, para que o cidadão que está lá buscando alguma coisa, ele entre no WhatsApp, ele interaja com aquele assunto que ele quer, por exemplo, é um IPTU, é uma documentação, é falar sobre um assunto, é tirar alguma dúvida, e a inteligência artificial responda de forma que ele fique entusiasmado. Agora, você imagina isso tudo bem utilizado, numa época que as pessoas querem, né? Da performance para o que ele busca. Exatamente. Professor, eu queria só fazer uma pergunta. Seria um exagero dizer que a inteligência artificial, essa ferramenta, é uma ferramenta revolucionária, porque ela vai entrar nos costumes, ela vai entrar nas famílias, ela vai entrar nos nossos hábitos de vida, de comer, morar, pensar e de trabalhar, não é isso? Isso mesmo, né? É a mesma coisa quando a gente pensava que as indústrias começaram a se automatizar. E quando chegou o celular, o que aconteceu? A gente mudou todos os nossos hábitos, né? A gente está com o celular dentro do bolso. Então a inteligência artificial vai ser sim um assistente que vai estar do seu lado para te ajudar em um monte de coisas na tua vida, no teu dia a dia. Professor, todo novo conhecimento, toda nova tecnologia gera uma certa insegurança, uma estabilidade emocional. Para aquelas pessoas que estão com um pé no analógico e um pé no digital, qual é o conselho? Ou qual é a dica? Se você perguntar para essas pessoas todas o que elas têm no bolso,
e aí a maioria delas vão falar um celular, elas já estão no digital. O problema é que elas não pensam nisso. Então o que acontece? Com a inteligência artificial, ela vai fazer com que aquele celular se torne muito mais produtivo. Então, basta você usar, que você vai experienciar rapidamente essa evolução, essa revolução, né, que nós estamos passando neste momento. E isso vai tender a ficar cada vez mais fácil e cada vez mais potente. Então ela vai poder atender você como pessoa. Então toda a sua necessidade para agendar uma viagem, marcar o cabeleireiro, né, ou contratar, por exemplo, o Uber para pegar seus filhos ou para vir pegar você. Basta você falar. E ela vai entender o seu hábito, porque ela te acompanha, e ela vai começar a fazer o quê? Várias tarefas que para você não é humano. Não é humano você ficar no telefone ou no aplicativo por horas para tentar tudo para resolver um problema, ela resolve em segundos. Pois é, e aí esse tempo que você tem, vai fazer coisas legais, né? Vai lá para um parque, né? Vai fazer uma boa leitura, vai fazer uma boa conversa, vai ter um diálogo humano com humano, e não ficar dialogando com coisas que não precisam ser dialogadas. Então use a inteligência artificial para resolver problemas. E é isso que nós somos. A Supernova veio para resolver problemas. E nós estamos resolvendo problemas já da Cidade de Estrela, né? Nós estamos resolvendo problemas da Dali Alimentos, do Trilegal Tchê e de mais de 3 mil empresas no Brasil inteiro. E de uma forma muito rápida, simples e é fácil de usar. As pessoas estão amando isso, né? E é fácil de construir. Então faço o convite a todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? Ou nos assistindo, a ter contato com a Supernova, né? chipsupernova.com.br ou supernovabr.com, e você vai ter acesso ao nosso contato. Estamos hoje aqui no terceiro seminário de comunicação, um balanço sobre a importância da comunicação num ano eleitoral e também para os prefeitos e vereadores. Comunicação é tudo, né? Comunicação, especialmente em ano eleitoral, tem a função de lançar luzes sobre um mundo de desinformação, de fake news, que cada vez mais está se colocando em meio às redes sociais. Então, num ano eleitoral, é cada vez mais fundamental que haja contato entre fontes, entre jornalistas, entre assessores de imprensa, justamente para esclarecer a população. A imprensa é, sobretudo, a arena onde deve se dar o debate democrático e não só em redes sociais. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Sérgio Pinto, hoje aqui no terceiro seminário de comunicação da FAMURS aqui, um evento aqui que está desde o início da manhã. As pessoas estão mergulhadas aqui em comunicação, em pesquisa, inteligência artificial, enfim, grandes experts aqui do jornalismo aqui. Isso aí faz com que um ano de eleição eles se tornem mais competentes, mais esclarecidos, né? É verdade. Esse negócio do protagonismo, de se tornar notório no jornalismo é uma coisa muito complexa, né? Tu pode se tornar notório para uns e absolutamente execrado para outros, até porque tu, quando fala hoje com o mundo, tu fala para bolhas. Se tu fala determinado fato que não responde à necessidade daquela bolha, tu não presta. Se tu fala a necessidade da bolha, tu é o rei. Mas a gente tem que viver assim. Sempre foi assim. E eu acho que o equilíbrio e o realismo é fundamental. Bom, Sérgio, o que faz? Eu te assisto diariamente e como é que tu consegue oxigenar e trazer sempre temas emblemáticos, históricos, emocionantes, que faz com que tu não larga, não parga, porque o debate ali é algo... Como é que tu consegue manter essa chama? Prestar atenção, né? A gente tem que estar atento. Não é só no dia e noite atento, é 24 horas. Fato gerador acontece a todo momento. Então, se tem fato gerador a todo momento, tem que estar atento a todo momento. Então, isso é preponderante. Mesmo assim, tem horas que falta muita coisa, né? Não é possível prestar atenção 24 horas por dia. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Estamos hoje aqui no terceiro seminário de comunicação. Grande destaque aqui, mais uma vez, é a MOVE, né? Com o José Luiz Fuscaldo e também a Luana Rodrigues. Luana, um evento onde o foco e o grande diferencial para um ano eleitoral vai ser as pesquisas quantitativa e qualitativa, não é isso? É isso mesmo. Não tem como fazer comunicação sem conhecer o público. Para a gente conhecer o público, as pesquisas são fundamentais. Nesse momento é importante a gente dar uma olhada nessas necessidades também. O trabalho das agências tem sido estratégica para divulgar, informar e melhorar
a imagem da política e dos políticos, né? Eu falei um pouco sobre isso hoje, o quanto as agências podem contribuir com a comunicação pública, né? O Rio Grande do Sul é um pouco refratário ainda em relação à contratação de agências. A gente vê que muitas prefeituras do interior ainda não têm uma parceria com uma agência que ajuda a profissionalizar o trabalho, ajuda a aproximar ferramentas novas das prefeituras e ajuda, acima de tudo, a fazer uma boa comunicação, uma boa prestação de contas para os cidadãos de cada município. Brasil aqui, um balanço sobre uma hora agora de só feras hoje aqui, o terceiro seminário de comunicação da FAMURS aqui, é um evento que para deixar que os profissionais fiquem mais atualizados, mais atentos e mais espertos, porque é um ano também de eleição, né? É verdade, Sérgio. Prazer falar contigo e é sempre muito bom colaborar com a FAMURS, né? Que é uma entidade que representa esses nossos municípios todos do Rio Grande do Sul. E a gente falava agora há pouco sobre exatamente comunicar, né? Cada vez mais importante e através das plataformas digitais, televisões, rádios, comunicar. Porque em ano de eleição, ainda mais, né, Sérgio, muita gente quer espaço. E estar falando não só no ano de eleições, mas o tempo inteiro com o seu cliente, aí bota entre aspas o cliente que é o morador da cidade, que é o morador do estado, que é o seu público do qual necessita de informação, é fundamental, né? Eu falava agora há pouco que o grande diferencial, acredito eu, para o gestor hoje é estar presente em todos os momentos. Seja uma notícia boa, seja uma notícia ruim, seja para o bom, seja para algo que não é tão bom assim, é necessário estar presente. Uma notícia do Papa, né? É verdade, ou como do Papa que eu contei agora há pouco aqui. Independentemente do tamanho da notícia, seja ela boa ou ruim, ele tem que estar presente. A população precisa saber que ele tem um gestor que comunica e que se importa com ela, e isso para mim foi fundamental e foi o recado que a gente tentou dar ali, junto com grandes mestres da comunicação.